Olá, sejam bem-vindos a mais um magazine da Casa Comum. Junho dá-nos o pretexto perfeito para sair de casa e vir até aqui à Igreja da Lapa. Porquê? Já vamos saber a seguir. Para já dizer-lhe que tem mesmo de nos visitar. No edifício da Reitoria, da Universidade do Porto, a Casa Comum leva-nos a uma viagem até ao Líbano. Há uma exposição a não perder, só com trabalhos de fotógrafos libaneses. Também na Casa Comum, outra exposição que tem por título As Quadras de São João, concurso do JN. Talvez não saiba, mas este é o concurso mais antigo da imprensa nacional portuguesa e é coordenado pelo meu convidado especial. Olá, Germano Silva, muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigado. Para além dos manjericos, para além do martelo, para além da cascata, já não conseguimos falar desta festa sem as quadras. Quer falar um bocadinho sobre esta tradição das quadras de São João? É um concurso muito antigo que vigora há 95 anos, portanto ininterruptos, que tem vindo a crescer de entusiasmo, de participantes, de qualidade também. Todos os anos. Este ano, por exemplo, chegaram mais de 5.000 quadras que vieram de todo o mundo, porque a internet possibilita agora que venham quadras de todo o mundo. É um concurso que, de facto, está integrado perfeitamente neste ciclo festivo de São João. Ainda no âmbito desta exposição, Germano organizou alguns percursos pela cidade. Um deles começou precisamente aqui na Lapa. Quer explicar porquê? Comecei aqui na Lapa porque aqui na Lapa, nos meados do século XIX, o São João era festejado com mais importância na cidade. Quer dizer, o São João, as festas de São João foram alastrando pela cidade à medida que a cidade se ia desenvolvendo urbanisticamente. Em 1849 havia uma alameda aqui em frente à igreja, mesmo ali onde está o hospital era uma alameda. O São João era feito pela burguesia desta zona da cidade, né, que tinha dinheiro e podia contratar, por exemplo, um químico, que era como se chamavam os fogueteiros, e organizavam um fogo de artifício. Foi a primeira vez que se fez aqui fogo de artifício. A esplanada era ampla, a Irmandade levava para lá uns bancos e umas cadeiras que alugava a quem quisesse assistir, e depois o povo assistia de longe. E tinha também os seus divertimentos, os seus descantos, aqui na Praça da República, antigo Campo de Santo Ovídio, faziam lá a sua festa. Muito bem. Há, no entanto, outros locais emblemáticos do São João. Eu convidava-o então agora a seguirmos viagem para outro desses locais, pode ser? Com certeza. Vamos lá. Germano, porquê que escolheu este local? Porque o São João, de ser feita, foi também dos mais importantes da cidade. Nos finais do século XVIII, começo do século XIX, isto era, aqui à volta não havia nada, eram campos, eram pinhais, eram terras de cultivo e havia um mosteiro. Esta igreja pertencia a um mosteiro que havia aqui, que era a colegiada de ser feita. Uma colegiada era uma instituição religiosa quase tão importante como uma diocese. Aliás, ela tinha um âmbito muito grande na cidade. O superior da colegiada tinha a dignidade de Dom Abade. Sim. Portanto, na noite de São João, o abade que vivia na quinta do priorado abria a quinta ao povo para vir aqui festejar o São João. E o São João era famoso porque, como havia muitas terras de cultivo, muitos lameiros, as moças, as raparigas vinham lá rebolar-se de madrugada por causa das orvalhadas, porque as orvalhadas eram entendidas como o símbolo da fertilidade. Aliás, até há uma quadra que nos faz recordar um bocadinho esse tempo. Recorda-se como é que é essa quadra? Na noite de São João é bem tolo quem se deita sem tomar as orvalhadas nos campos de ser feita. Muito bem. Estamos aqui a falar do São João, mas o Santo António também tem um lugar de relevo aqui na cidade do Porto. Digamos, o Santo António é o santo da devoção dos portugueses. O Porto é uma cidade de comércio, de lojas,
e o Santo António está em quase todas as lojas, em nichos, nas mercearias, na drogaria, na casa de pano de fazendas, nas retrosarias, está lá o Santo António. Nas fachadas dos prédios ele aparece em forma de gesso, de escultura em gesso, em azulejos, ele aparece por todo lado. O Santo António veio substituir o Mercúrio, que era na antiguidade o deus do comércio, assim como o São João veio substituir as festas pagãs do solstício nas festas de julho, e então aparece o São João do comércio. Mas nós, ainda aqui no Porto, festejamos o Santo António com cerimónias religiosas, Santo António dos Congregados, Santo António das Antas, há cerimónias religiosas, e o São João não temos cerimónias religiosas, é tudo uma cerimónia na rua, ainda os resquícios das cerimónias pagãs. É a folia. Por falar em folia, há outro local aqui na cidade do Porto para onde o Germano Silva gostava de ir na noite de São João. Vamos já descobrir onde e porquê. Estamos aqui num largo junto à maternidade Júlio Diniz, num local que já se chamou Campo Pequeno, a quem as pessoas chamavam Campo Pequeno. O Germano Silva já nos vai explicar porquê. Para começar a nossa conversa neste novo local, perguntava-lhe o que é que o trazia aqui na noite de São João. Pois isto está muito alterado, isto sofreu muitas alterações do ponto de vista urbanístico. A maternidade é dos anos 30, depois aqui entre a maternidade e o cemitério dos ingleses havia uma ilha, duas ilhas aliás, pareceria Antunes, que eram umas ilhas muito importantes no sentido de ter muita gente, vivia lá muita gente, de maneira que nós subíamos pela Rua da Piedade, as ilhas tinham ligação com a Rua da Piedade, subíamos e vinhamos por aqui, porque eu não sei porquê, mas havia muitas raparigas aqui na ilha, e então ainda não havia altifalantes, mas havia alguém que tinha um rádio, que punha o rádio à janela e o bailarico era com a ação do rádio, era só Rosinha dos Limões e coisas assim, e o conjunto António Mafra, que se ouvia. Portanto, quer dizer, era um local, nós percorríamos praticamente a cidade, mas quem saía da Ilha do Cruzinho, que era ali no Campo Alegre, passava aqui pela parceria Antunes e depois continuava até às Fonteirinhas. Portanto, era essa a razão por que passávamos por aqui. Fala-se muito do manjerico, fala-se muito do alho porro, mas também se pode associar o cravo ao São João, o cravo e as moças. Quer explicar um bocadinho porquê? O cravo, como a erva santa, faziam parte do ritual sanjoanino, eram as sortes. As sortes quer dizer a rapariga que estava para casar, que estava casadoira, na noite de São João colhia um cravo, levava-o para casa, de madrugada, antes do sol nascer, atirava-o para a rua e ficava à janela a espreitar. Se passasse um rapaz e apanhasse o cravo, ela ia casar dentro de pouco tempo. Se o rapaz passasse indiferente ao cravo, ela talvez não casasse. O mesmo acontecia, por exemplo, com a alcachofra. A alcachofra, a rapariga comprava a alcachofra, queimava-a numa fogueira de São João, levava para casa e punha no telhado ou no beiral da janela, e depois, se a alcachofra florisse, então ela iria casar brevemente. Portanto, quer dizer, era o São João casamenteiro. Havia até uma canção muito popular na altura que era São João, ó meu rico São João, casai-me, pois bem sabeis, o casar é aos 14 e eu já vou nos 16. E já agora, porquê é que as pessoas chamavam este local Campo Pequeno? Pois isto era o Campo Pequeno, era um logradouro, isto é do liberalismo, depois da vitória ao Cerco do Porto, começaram a fazer estes bairros, a construir estes bairros, tudo isto pertencia à colegiada a ser feito, todos estes terrenos, começaram a construir e havia aqui um logradouro. E havia o Campo Grande, que era onde está agora o Campo 24 de Agosto, mas em contrapartida com o Campo Grande, este era o Campo Pequeno, que era mais pequeno. Pequeno porque há ali uma placa que era dos incêndios, tocava-se para chamar os bombeiros, para avisar os bombeiros que havia um incêndio, e está lá o Campo Pequeno, mas o homem que escreveu aquilo, ou que fez aquilo é feito, é fundido, em vez de pequeno, pôs pequeno, e ficou por aí o pequeno.
Sr. Hermano Silva, muito obrigada por este percurso, pela história do São João e pela história da cidade. Para quem ainda não visitou a exposição que está na Casa Comum, aliás, que tem uma cascata com figuras gentilmente cedidas pelo Germano Silva, pode fazê-lo até ao final do mês de junho. Viemos até aqui, ao Jardim do Palácio de Cristal, para lhe falar de outra exposição que está na Galeria da Biodiversidade, ali no Campo Alegre, inserida precisamente no Jardim Botânico da Universidade do Porto. A exposição faz parte da Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Gaia e é uma exposição de causas. Chama-se Insectário, Considerações Artísticas, e pretende chamar a atenção para a causa dos insetos. Falamos del clima, falamos de todas estas coisas que se ponen en la terra, como pesticidas y la falta de agua, pero é um simbolismo porque eu falei de uma paródia, como um extraño equilíbrio que estão fazendo estes insectos para sobreviver. Foi muito bom, passei muitos dias a trabalhar as aguadas, fui para o campo até, inspirar-me nas cores e procurar as formas e quis cruzá-las com alguma parte de escultura, não é? De modelação, porque fiz também uns pequenos insetos. O som, portanto, nessa caminhada pelo campo, em que eu fiz algumas das pinturas, captei o som também, porque estava um dia absolutamente resplandecente, muito sol, um dia maravilhoso, e os insetos e os pássaros e eu e a minha família, os miúdos todos a conviver ali naquele ecossistema absolutamente maravilhoso e decidi que tinha mesmo que integrar este som. Eu fui buscar um pano, esta ideia de um pano que foi impresso e que foi deu lugar a uma matriz. Esse pano era um pano de linho e esse pano fala desse passado que funcionava de uma maneira muito diferente, com uma relação muito diferente com a terra, com os recursos, com a valorização que se dava de facto ao que se possuía como propriedades rurais e o que dentro delas se passava. E que de facto há uma grande distância relativamente a esse espaço, há um desfazamento. E portanto esta peça fala já sobre essa distância, sobre essa ruína, sobre essa perda. Luzes ou sombras do que foi e continua a ser é o título da exposição que nos transporta até ao Líbano. É um prazer para a Universidade do Porto, para a Casa Comum, acolher esta exposição da terceira Bienal de Fotografia. A Bienal que invadiu a cidade se tornou já um acontecimento da cidade. E em particular esta exposição, que é uma exposição que nos confronta com uma narrativa importante. E é isso que nós queremos fazer aqui também na Casa Comum. Oferecer o acesso democrático à cultura, mas também proporcionar situações de reflexão crítica. The revolution and what followed afterwards from pandemic, economic collapse and the explosion, the situation was a bit too unbearable, and as photographers, because we were 12 photographers, creating wasn't the most important thing at that point. We were more in a survival mode, and so we decided to gather together. We share thoughts, we share ideas, but also we use regular meetings as a way to push each other and ourselves to create and to continue pushing through. Realmente aquilo que nós temos é um coletivo de 12 artistas que nos oferecem olhares ao mesmo tempo diferentes e complementares de uma história que nós, eu diria com o coração muito apertado, percebemos que se repete. Nós, à medida que vamos passando pelas salas, vamos ficando com pequenas luzes de esperança, mas depois para perceber que a história se repete. Porque realmente foram agora as explosões de 2020, mas antes a guerra, mas e antes outras e tantas coisas. E, portanto, há luz ou há sombra daquilo que foi e continua a ser. Eu acho que este título é maravilhoso e explica bem aquilo que serão capazes de ver se nos verem visitar a Casa Comum. Para o mês de julho, o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto fez uma seleção de objetos que estão em perfeita sintonia com o verão que se avizinha. Os objetos vão estar em exposição no átrio de entrada do edifício histórico da Reitoria.
Nós escolhemos estas espécies porque normalmente as pessoas, quando pensam em biodiversidade marinha, pensam em peixes, pensam nos grandes mamíferos como as baleias, etc. E nós quisemos mostrar outro tipo de animais que aparecem também nos ecossistemas marinhos, como são os molúsculos. Nós vamos ter em exposição conchas de 3 dos grupos de moluscos, os 3 grupos principais. Os gastrópodes, que incluem os búzios, os caracóis, os cefalópodes, os polvos, as lulas, etc. E os bivalves, como as ameijos, por exemplo. O mais interessante neste caso é a concha de Nautilus, que é uma concha de um animal do grupo dos polvos, mas que tem concha externa. Desloca-se nadando e quando se sente ameaçado, por exemplo, retrai o corpo para dentro de uma concha muito bonita, espiralada. Isto foi uma coleção que foi doada ao museu por um privado, o familiar de um privado. Entretanto, a colecionadora faleceu e uma das sobrinhas quis doar a coleção ao museu e nós fomos buscá-la porque achamos que tinha interesse quer didático, quer expositivo. O mês de julho é sinónimo de noites no pátio do museu. Vamos ter cinema, vamos ter teatro, vamos ter música, vamos ter gastronomia e só para o situar, a entrada no museu faz-se pelo Jardim da Cordoaria. Com e para todos, a universidade é um lugar de cultura. Para acompanhar toda a programação, sempre atualizada, basta visitar o website da Casa Comum.